Amigo empresário, empreendedor, tudo bem com você? Antes de continuar, então, como a gente sempre fala aqui, vamos ao nosso mantra, né? Independente de ser uma empresa grande ou pequena, saiba que ela deve te dar lucro, tá bom? Então, vamos lá agora ao nosso assunto de hoje aqui, tá? Acho que ele é muito pertinente a todos aqueles que acham que na sua empresa é diferente, na minha empresa não dá certo isso, não dá certo aquilo, que qualquer coisa assim que precisa ser implantada não vai dar certo ou não funciona, tá? É com você que eu queria conversar aqui hoje, tá? Ou muitas vezes que o meu cliente é diferente, o meu cliente isso nunca vai funcionar, eu preciso ser diferente para atender o meu cliente, tá bom? Então, é disso que nós vamos falar aqui. Tá? Então, o que eu penso? Eu acho que mesmo assim, ó, mesmo que você pense assim, que está sendo diferente, que seus clientes não são assim da maneira como você pensa, parece até que você acha que os seus clientes só compram da sua empresa, você pensando assim, tá? Vou dar um exemplo para você a respeito de um supermercado, por exemplo, tá? Você acha que o seu cliente ele só compra no seu estabelecimento ou na sua loja e não no seu concorrente? Que ele não tem experiência de comprar em outro supermercado, ou seja, da sua cidade ou da sua região? Tá? Eu estou dando exemplo de supermercado, mas isso cabe a qualquer loja. Isso acontece também com uma loja de roupa, uma loja de material de construção, um restaurante, porque você tem uma pizzaria. Você acredita que o seu cliente só come pizza da sua pizzaria? Tá? É diferente, os clientes eles estão atentos assim, a algumas características entre as empresas que ele frequenta. Tá? E eu vou exatamente mostrar aqui para você onde que seria importante você estar atento. Tá? Isso mesmo, é você estar atento para não deixar esse seu cliente que nós estamos falando aqui, que ele conhece outras empresas, que conhece o seu concorrente, que ele tome o gosto por algo que você não está oferecendo neste momento. Tá? Vou dar algumas dicas aqui durante esse vídeo para que você entenda isso. Exatamente isso que acontece ou vai acontecer se você achar que na sua empresa não dá certo ou na sua empresa é diferente, tá bom? Então, sabe o que pode ser diferente na sua empresa? Ser melhor, é isso que precisa acontecer. Você ser melhor do que o seu concorrente. E aqui eu não estou falando de preço, tá? Mas em outras características que também marcam o cliente. Alguns vão por motivo de preço, mas nem todos vão por motivo de preço. Eu vou elencar aqui, ó, atendimento, ambiente interno, experiência do cliente, a tecnologia oferecida, entre outros itens. São coisas que podem, tá? E devem ser melhor que o dos seus concorrentes, e dá para ser. Tá certo? Você já ouviu falar aquele ditado assim, ó, que o cliente é o rei? Pensa comigo, ó. Quem que paga as suas contas enquanto empresário? Não é a sua empresa, tá? Quem ajuda você a trocar de carro? Quem custeia o crescimento da sua loja? É o cliente, correto? É o cliente que custeia tudo isso, porque é ele que gasta na sua empresa e deixa o lucro para você pagar essas coisas. Então, na roda viva assim, dos negócios, ele comprando, você lucrando, está tudo certo. É assim que normalmente deve funcionar. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui com você, para que você se prepare, está relacionado ao atendimento. Vou dar alguns exemplos aqui sobre esse texto que eu vou falar. Então, agora, o que você está fazendo para cuidar do atendimento, digamos assim, 5 estrelas que você tem que oferecer para o seu cliente? Eu vou sugerir algumas ações antes da gente continuar aqui, para que você entenda como você transformar a sua empresa para conseguir esse resultado.
A primeira dica que eu dou é para que você faça reuniões diárias com seus funcionários. Se forem muitos funcionários que você tem, faça por departamentos. Se for pouco, você faz com eles todos juntos, todos de uma vez só. Tá? Talvez muitas vezes você não sabe o que falar com eles. Eu sugiro você começar assim, pontuando sobre dúvidas, talvez em produtos novos que você venda, ou dúvidas que eles possam ter sobre situações vivenciadas com os clientes ou dentro da empresa. Então, comece a fazer esta ação que eu estou sugerindo, você vai perceber que vai fluir a comunicação e, consequentemente, o clima interno da sua empresa vai melhorar. Esse é o objetivo dessa dica que eu estou dando, essa primeira dica que eu estou dando aqui. Melhorar o ambiente interno da sua empresa. A segunda dica que eu dou é: proporcione treinamento a seus funcionários. Pode ser treinamento interno, treinamento externo, pela internet. Tá? O importante aqui não é a forma como vai ser feito, o importante é fazer. E o que eu estou dizendo aqui é que você gere oportunidade para os seus colaboradores. Tem inúmeros canais na web que oferecem treinamentos gratuitos. E eu sempre cito aqui o Sebrae como uma grande fonte, assim, gigantesca de informações, de treinamentos online que você pode ter. Entre outras ferramentas, inclusive, que o Sebrae oferece e que geram crescimento para a sua equipe. Então essa é a segunda dica que eu dou. A terceira é para você fazer a gestão à vista na sua empresa, utilizando, por exemplo, um quadro de aviso. Tá? É um elemento simples, mas que mantém a equipe energizada. Você pode, assim, até questionar, mas eu só tenho um funcionário e eu. Duas pessoas, você é empresário e o seu funcionário só. O que eu cito normalmente já é uma dupla que precisa se comunicar. Tá? Infelizmente, existe o achismo, como eu sempre digo também, eu sempre bater nessa tecla, em toda parte existe esse achismo. E aqui nós temos essa coisa de se pensar que, porque vocês conversam sobre tudo dentro da empresa, muitas vezes, estão juntos o dia todo, todos os dias, vocês estão cumprindo com o objetivo empresarial. Mas não é bem assim que acontece. Tá? Uma coisa é a conversa e a outra coisa é a comunicação. É o comunicado que você quer passar e que você precisa passar. Quando você comunica assim, formalmente sobre as ações e diretrizes da sua empresa, passa a existir assim, um comprometimento maior e um profissionalismo maior. Tá? Então não importa se sua empresa é pequena ou grande, você tem que fazer essas ações. Tá? Então comece essa ação a partir de amanhã já. Você está assistindo esse vídeo hoje, a partir de amanhã você já faz isso. Tá? Eu dou um exemplo aqui também de memorandos, comunicados, mensagens oficiais, tá? Coisas que você vai pôr num pequeno mural para que esse seu funcionário tenha acesso. Para de compartilhar notícias ruins, compartilhar ações que não valorizem a sua equipe, tá bom? Essa foi a terceira dica que eu tinha para dar para vocês. A quarta, eu acho que você já ouviu falar, com certeza já ouviu falar, eu uso muitos exemplos desses nos vídeos que eu faço, porque esta ação ela é muito atual, ela é bem pertinente para nós falarmos aqui hoje. Estou falando sobre o exemplo. Tá? E tem uma frase que diz o seguinte, uma frase bem conhecida, né? As palavras convencem, mas os exemplos eles arrastam. Então, nesse contexto que eu estou falando aqui, eu quero dizer para você dois aspectos do atendimento. Um deles, vamos colocar assim, é a forma como você, empresário, atende o seu cliente no balcão, na sua empresa, na sua loja. Se você atender ele de forma assim, cordial, prestativa, comedida, isso tudo, o que vai acontecer? Vai mostrar para os seus colaboradores o quanto você dá valor ao seu cliente. Esse é um primeiro ponto que nós temos que salientar aqui.
Com certeza esse exemplo ele vai arrastar os seus colaboradores da mesma forma. Outro ponto é o comentário positivo das coisas. Se você for fazer assim algum comentário sobre algum cliente, comente só sobre as coisas positivas, algo que agregue só, tá? Nunca fale mal do seu cliente para os seus colaboradores. De forma alguma você deve fazer isso. Esse é o exemplo que arrasta, tá certo? Se você tiver equipes maiores, então isso nem se fala. Quanto maior a equipe, maior esse tipo de problema para contaminar a sua equipe, contaminar o atendimento que você presta, tá? Então, sem dúvida, se você fizer isso, eles irão entender e irão fazer da mesma forma, tá ok? Tem uma colocação que a gente faz, é que uma batata podre, ela apodrece todo o saco de batata. Então é isso que vai acontecer se você atender ou manter comentários, vamos supor mesmo que seja verdadeiro, tá? Sobre um possível atrito com seu cliente. Você usa o exemplo só para mostrar como não se deve fazer, essa é a sugestão, tá? Só pontue com seus colaboradores o que aconteceu de errado e como proceder da forma correta, tá bom? Então vamos continuar aqui agora falando sobre o seu cartão de visitas. Não estou falando do cartãozinho de visitas lá que você entrega para o seu cliente, não. Nosso segundo assunto aqui, o primeiro foi sobre atendimento, esse segundo assunto é sobre a apresentação e a organização da sua loja. Não importa que a sua loja seja pequena, tá? Não importa que o seu prédio seja talvez um prédio antigo. Tem algumas características que a gente precisa manter e pontuar, tá? Se você tem uma loja pequena, muitas vezes a gente fala muito com empresários de pequeno porte, uma loja de bairro, e você for querer se comparar com uma loja de franquia em um shopping, né, um shopping posicionado num shopping, um grande centro comercial, talvez você possa perder na comparação, nesse visual, nesse primeiro impacto, que você está comparando essas duas situações. Mas você não pode jogar a toalha por causa disso, de forma alguma. Tá? Você tem que usar as suas armas. Eu dei 2 casos anteriormente para você. Lembre-se então que se você está na guerra, vai ter que lutar, não tem como desistir jamais, tá ok? Então, o cliente, ou melhor, as pessoas, elas estão atentas a algo mais que apenas a beleza ou a arquitetura da loja que ele está frequentando. É lógico que isso também chama atenção. Mas eles estão atentos a outras coisas que eu vou pontuar aqui para você. A limpeza, a arrumação, organização dos produtos, tá certo? A iluminação, a identificação visual. Eu não estou falando aqui de poluição visual, é bem diferente, tá? Então espera um pouquinho aqui, ó, para esse vídeo, vê o que eu falei aqui, faz um checklist de tudo isso, desses itens que eu falei, e veja como você está nesse momento, tá? Ou pelo menos anote eles para que depois você possa fazer uma autoanálise sobre isso, tá ok? Então vai lá, se for essa situação, você pausa o vídeo, vê os itens que eu coloquei e depois a gente continua. Então, continuando, vamos falar agora sobre os outros fatores que poderão ajudar você aos seus clientes, de como você mostrar para ele que se preocupa com o que ele pensa, com o que o cliente pensa. Nesse sentido, eu queria falar um pouco sobre a experiência do cliente. Tá? Não resolve nada você querer investir em tecnologia, que é a palavra da situação atual, você tentar fazer uma transformação digital na sua empresa, se você não cuidar dos detalhes que eu falei no primeiro e no segundo caso. Tá? Se você não cuidar do atendimento, que está lá no comecinho que eu falei, tá ok?
Aliás, eu vou colocar aqui como um terceiro ponto para você estar atento, que é este que eu comecei a falar da experiência do usuário, tá? A experiência do cliente. Tudo é experiência para esse cliente. As coisas que eu falei anteriormente sobre a sua loja, sobre a sua arrumação, organização, gera experiência para o seu cliente. Então, ele ligando para a sua empresa, um exemplo, a forma como você vai atendê-lo, a forma como você vai passar essa informação que ele deseja, esta já foi a primeira experiência que ele teve. Então você já precisa cuidar a partir disso. Tá vendo que eu não estou nem falando de tecnologia envolvida. Um outro exemplo de experiência do usuário bem simples que eu vou passar para você. Existe uma loja de produtos para cama instalada em shoppings. Talvez até você já conheça ela do que eu vou falar aqui. Eles criaram uma experiência de aromaterapia para esses clientes, para esses seus clientes, tá? Como que é isso? Eles mantêm um odor permanente no interior da loja, com um cheiro bem marcante assim, tá? Aliás, né, esse marcante, ele até lembra o nome da loja, tá? O marcante, eu não vou falar o nome da loja, mas ele tem uma relação aí, tá certo? Eu acho que você já deve até saber de qual eu estou falando, mas não importa. São poucas coisas, são poucos detalhes que fazem essa diferença. E um deles é essa aromaterapia. Esse cheiro que cria esse vínculo do cliente com a loja, tá? Então, a sugestão que eu dou aqui, que tal você criar algum estilo marcante para a sua loja? Pensar em alguma coisa, pode ser até esse estilo que eu estou falando de cheiro, tá? Estou falando de coisas bem básicas, coisas simples que você possa estar fazendo. Não vai esperar que todos façam para que depois você venha pensar assim, mas eu devia ter feito, eu iria fazer, mas acabei não fazendo. Tá? Sempre eu estou aqui falando para você de tecnologia da gestão do lucro, tá? Mas de nada resolve muitas vezes colocarmos a mão na massa no lado tecnológico se nós deixarmos para trás o lado humano. Então, muito do que eu falei aqui está relacionado ao lado humano, ao comportamento humano. Tá? Afinal de contas, o lado humano ele sempre estará em primeiro lugar, pois é ele quem vai decidir. É a pessoa, é ela que decide, não é uma máquina que decide, tá certo? Então, para a gente resumir tudo isso que eu estou dizendo aqui, resumir a nossa ópera, quero resumir tudo ela em um ato só, por exemplo. Tá? Coloque em prática essas ações que eu sugeri. Esse é o primeiro ponto. Faça ali um checklist e comece agora mesmo a gerar essas mudanças. Não espere as coisas acontecerem sem ações práticas. Tá? Um abraço, sucesso empresário.